Abramos a nossa Bíblia em Mateus capítulo 2, versículo 1. Por isso que Deus se antecipa e pede para a gente ensinar Apocalipse para os irmãos, né? A glória de Deus. Mateus capítulo 2, versículo 1 em diante. Vamos na leitura. Depois que Jesus nasceu em Belém, da Judéia, no dia do rei Herodes, magos ou sábios, gosto muito da palavra sábios, tá? Vindos de Oriente, chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Olha aí que eles dizem, o rei dos judeus. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Eles vieram adorar quem? Jesus, o Messias. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Perguntou-lhe, tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhe onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta Zacarias. Mas tu, Belém, da terra de Judá, que é o profeta, Deus usou o profeta, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, meu povo. Então Herodes chamou os magos, os sábios, secretamente informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão, informa-se com exatidão sobre o menino. Logo que encontrarem, avisa-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho, e a estrela que tinha visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo, isto é, de alegria. 11. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Eles adoraram quem? A mãe ou o menino? 11. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Adoraram o menino. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse-lhe: levanta-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino, sua mãe, durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, os teus sábios, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos. Olha o que ele fez: matasse todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com as informações que havia obtido dos magos, os sábios. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz de Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Senhor, é a tua palavra, Pai. Pai, a mensagem que será pregada, e nós cremos no poder da tua palavra. Aqui estão os teus filhos, aqueles que estão ouvindo pela rádio, está sendo transmitido ao vivo nesse momento para a tua glória, pela Rádio Logos, pela transmissão, pela internet. Fala aos nossos corações. Espírito Santo, glorifica o nome de Jesus. Senhor, cura os enfermos, cura os doentes em nome de Jesus. Senhor, restaura famílias, liberta os oprimidos, os cativos. Nós cremos no nome de Jesus. Senhor, repreenda os demônios, a Satanás, na autoridade e no poder que é no nome de Jesus. Senhor, faz o maior milagre de todos, para a glória do Pai, do Filho, Espírito Santo. É o milagre da salvação. É quando o pecador reconhece que é pecador, aceita Jesus e o confessa como Senhor e Salvador da vida dele. É em nome de Jesus, oramos e já agradecemos pela vitória, Senhor. Amém, amém e graças a Deus. Aleluia. Irmãos, faltam 3 dias para o dia 25, Natal. E dia 25 de dezembro é onde os cristãos ocidentais, porque não é todo o mundo, mas os cristãos ocidentais, isto é, a Europa,
América Latina ou África, comemoram-se o nascimento de Jesus Cristo no dia 25 de dezembro, Natal. Os americanos chamam de Merry Christmas, Feliz Natal. Dão um Feliz Natal uns para os outros. E nós damos Feliz Natal no nosso bom português. Dia 25. E aí? Comemorar ou não comemorar? Eis a questão. Os legalistas dizem que não. E tem o outro extremo que também são os liberalistas, onde também não se importam com o próprio Cristo, mas é só comércio, é só Papai Noel, é só comida, é só presentes, é só fila para ver o Noel, foto com o Noel, os filmes de Noel, é trenó, é uma série de coisas, é muita comida, muita bebida, mas o personagem central da festa não está lá, que é Jesus Cristo. Os shoppings estão repletos, as lojas estão repletas, as cores são vermelha e branco ou um verde, e as pessoas no Natal se esqueceram do personagem principal. E nós sabemos que o personagem principal de um aniversariante é o aniversariante. É ele que sai na foto, o bolo é para ele, as velas que estão lá é da idade dele, todo mundo quer presentear ele. Nós trocamos presentes uns com os outros, mas quem quer presentear o Senhor? Ele é o aniversariante. Não existe filas para ver Jesus, existe filas para ver Noel. E Noel é o fruto da imaginação de um homem muito sábio chamado Washington Moore, no século XIX, 1800 e alguma coisa, que ele idealizou na sua mente, baseado sobre a história de Nicolau, conhecido como São Nicolau, que viveu no IV século, e era um missionário, era um homem de Deus, que saía para evangelizar, no dia 24 de dezembro, aproveitando, levando presente para as crianças, para falar que Deus deu o maior presente para nós, que foi o seu Filho, Jesus Cristo. E ele perguntava, você quer aceitar o presente? E as crianças aceitavam, e os pais ficavam felizes, e depois Nicolau resumia dizendo o seguinte, Deus nos deu um presente chamado Jesus Cristo, você quer aceitar esse presente como Senhor e Salvador da sua vida? Então Nicolau se aproveitava para evangelizar, isso 400 anos depois de Cristo. 1400 anos depois, em 1800 e alguma coisa, vai dar a origem o tal do Noel. Mas vamos para cá, dentro do texto em que nós lemos, o porquê que Jesus nasceu, qual o propósito do nascimento dele. Na verdade foi o Deus que se fez carne e habitou entre nós. E essa mensagem de hoje ela tem um tema, e o tema é cristofobia. Fala comigo, cristofobia. Você já ouviu falar muito sobre homofobia, sim ou não? Quem já ouviu falar sobre homofobia? O que é homofobia? Homofobia significa, fobia na verdade. Homo é uma coisa, você tem que dividir, homo, que vem de homossexual, homossexualidade, e fobia, é outra coisa. Ajuntaram as duas palavras, mas a palavra fobia, fala comigo, fobia, significa aversão irreprimível, repugnância, ódio, preconceito. Aí significa a palavra fobia. Então eles ajuntaram a palavra fobia com homo, de homossexualismo, e aí colocaram no dicionário homofobia. Significado, versão irrepreensível, repugnância, ódio, preconceito, que algumas pessoas ou grupos nutrem contra os homossexuais. Mas eu quero te perguntar, existe ódio contra os cristãos? Sim ou não? Matam cristãos? Sim ou não? Já mataram centenas de milhões de cristãos no decorrer da história da humanidade. E até nos dias de hoje, ainda eu continuo matando cristãos. Certamente, nesse exato momento, enquanto eu prego, em alguns países estão enforcando cristãos. Você sabia disso? Então existe cristofobia. E muitos cristãos, nesse exato momento, estão sendo ridicularizados. Muitos cristãos foram calados. Muitos cristãos não têm voz em seus países. Muitos cristãos caminham com o Senhor, sabendo que podem ser mortos a qualquer momento, porque servir a Cristo em alguns países é sinônimo de morte. Então podemos dar o nome de cristofobia, porque a palavra fobia é um tipo de
perturbação, é um tipo de perturbação da ansiedade, caracterizado por medo ou aversão. Medo ou aversão persistente a um objeto ou uma situação. Então, fobia, uma palavra, um adjetivo que vem de fobia é aversão, que quer dizer sentimento de repugnância em relação à pessoa ou coisa. Isto é, repulsa, antipatia, aversão espontânea, irracional, gratuita por alguém ou algo. Isso existe contra os cristãos. Tanto que, em alguns países, vou já ouvir falar, por exemplo, como próprios Estados Unidos mesmo, que há um tempo atrás, as pessoas já não poderiam dar mais Feliz Natal, porque o Estado é laico, e aí a laicidade, então tem que respeitar a religião de um, a religião de outro, talvez você vai dar um Feliz Natal, e não sabe se aquela pessoa comunga com a sua mesma religião. Os Estados Unidos, que foi um país fundado em um berço evangélico, com os peregrinos que vieram no Mayflower, eu já gravei sobre isso, no estado de Massachusetts, onde eles pregaram o evangelho. Os Estados Unidos nasceu através de missionários, fugindo da morte, lá na Europa. A que ponto chegamos? Mas dia 25 está aí para comemorar o nascimento, fala comigo, o nascimento de Jesus Cristo. O nascimento de Jesus é fato, e o propósito também é fato, porque o Senhor falara pela boca de um dos maiores profetas que já andou na terra, fora Jesus Cristo ou João Batista. Um grande legislador, um homem que Deus usou para tirar o seu povo da terra do Egito. Quem sabe o nome dele? Moisés. Moisés, cheio do Espírito Santo, Deus usou a Moisés para orientar o seu povo. E eu queria que você tomasse nota de tanto de textos bíblicos, para que Deus possa usar você, para o teu marido, para a tua esposa, para os teus filhos, para os teus pais, para a tua avó, para os teus tios, para os teus primos, nesse dia 25 de dezembro, que será para a glória de Deus. Em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 em diante, diz assim: o Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Deus está falando através do profeta Moisés, está dizendo: o Senhor vai levantar um profeta como eu. Ouça-no, pois foi dito que pediriam ao Senhor, ao seu Deus em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram: não queremos ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. Quando Deus veio no Monte Horebe, que também significa Monte Sinai é no grego, Horebe no hebraico, eles gritaram: Moisés, fala tu conosco, porque se formos até Deus, nós vamos morrer. Então eles disseram assim: temos que ter um intercessor aqui. 17, o Senhor me disse, eles têm razão, levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você, porei minhas palavras na sua boca, e ele lhe dirá tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Fala para a pessoa que está ao teu lado: é melhor ouvir a Jesus Cristo, caso contrário, vai pagar. A conta virá. Fala, a conta vai vir. Então aqui ele está apontando e falando, usando, só que vai muito mais além do que um profeta. É o próprio Deus que vai se fazer carne e vai habitar entre nós. Ele que é o Logos de Deus, como está escrito em João capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e tudo o que foi feito por ele, porque sem ele, nada do que existe, existiria. João 1, 2 e 3. Colossenses também, acho que 1,16, e diz: porque tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele. Ele é Deus. Em João capítulo 12, no versículo 42, vem comigo. Aqui Jesus vai pregar. João 12, 42, vai embasar o que nós acabamos de ler em Deuteronômio capítulo 18. João 12 e 42 diz: ainda assim, muitos líderes dos judeus crerão nele,
Mas por causa dos fariseus, não confessaram a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga. Olha aqui, cristofobia, escreva aí na caneta, cristofobia, né? Estavam com medo de ser expulsos, se aceitassem a Jesus seriam expulsos, porque eles tinham aversão aos cristãos, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Então Jesus disse em alta voz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas. Não permaneça nas trevas. 47. Se alguém ouve a minha palavra e não as guarda, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. Está vendo o que ele está dizendo? As minhas palavras. A palavra do Senhor é o juiz. A própria palavra que proferi o condenará no último dia, porque Ele é Deus. 49. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Deus já tinha usado Moisés para dizer para eles: eu levantarei um profeta no meio de vocês, ouçam. Só que vai muito mais além. Esse profeta é o próprio Senhor. Malaquias, anota aí, Malaquias capítulo 3, versículo 1 e versículo 2, e diz: vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, apontando para João Batista, o mensageiro. Como ele diz: eu sou a voz do que clama no deserto, o Senhor me enviou para preparar o caminho. E então, de repente, o Senhor que vocês buscavam virá. O Senhor que vocês buscavam virá. Deus está usando o profeta mais de 500 anos antes de Jesus ter nascido. Ele diz: o Senhor virá, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como sabão do lavandeiro. O fogo do ourive o quê? O que é o ourive? Aquele que trabalha com ouro, para fazer peças de ouro, que prova o ouro, tira as impurezas do ouro. E o sabão do lavandeiro, o lavandeiro que lava as roupas sujas, que transforma, tira toda a sujeira e deixa a roupa limpa e deixa a roupa perfumada. Assim é esse o Senhor, assim era eu e você, cheio de impurezas, sujos, imundos do pecado, leprosos do pecado. Mas nós, para a glória do Senhor, ouvimos a voz do Senhor, entregamos as nossas vidas para o Senhor, o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida, e pela fé, pelos olhos da fé, crendo na palavra de Deus, nos tornamos mais alvos do que a neve. Somos novas criaturas, temos uma nova identidade, um nome escrito no livro da vida, do Espírito Santo de Deus em nós, trabalhando em nós, por meio de nós, anunciando e testemunhando sobre o reino de Deus, sobre a mensagem das boas novas, porque cremos na palavra que foi escrita e pregada e anunciada. Jesus, o nosso Salvador. Quem está em Cristo e crê nisso, é nova criatura. As coisas velhas para trás ficaram, se tornou tudo novo. Se tornou tudo novo. Zacarias capítulo 12, versículo 10, e diz: e derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e súplicas. Olharão para mim aquele a quem transpassaram. Deus está usando a boca do profeta para falar para o povo: vocês vão olhar para mim, aquele a quem vocês transpassaram. Quer dizer, através dos pregos, nos pés, nas mãos, coroa de espinho e uma lança no peito.
O Senhor fala antes, revela antes, ensina antes, para que quando acontecer, você dê glórias a Ele. O Senhor que vocês buscam virá, 10, e derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e súplicas. Olharão para mim, aquele a quem transpassaram, e chorarão por ele, como quem chora a perda de um filho único, e lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Então no dia 25 agora, Natal, nós estaremos comemorando o nascimento de Jesus. E não tem nada contra você comemorar o nascimento de Jesus, você comemora o seu, sim ou não? Só que o foco maior não é o nascimento, mas a ressurreição. A ressurreição de Cristo. Como está escrito em 1 Coríntios capítulo 11, verso 26. Na ceia, todas as vezes comeres deste pão, ou beberes desse cálice, você está anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Só pode vir quem está vivo. Ele foi morto, foi por um jazigo, mas ressuscitou ao terceiro dia, e Ele vive, o nosso Redentor vive, o nosso Redentor vive, Jesus vive, vive em mim, vive em você, vive em nós, está no corpo, o corpo é a igreja, se move, Ele é o cabeça do corpo, e o corpo tem um espírito que é o seu espírito. Então quem se congrega aqui na Logos para a glória de Deus, está atento à palavra, sabe que o Salmo 22 é o Salmo da cruz, sim ou não? Por quê? Porque 1000 anos, quase 1000 anos antes de Jesus, de Deus ter vindo à terra, por Cristo, ou há quase 3000 anos atrás, o Senhor já falara da forma como Ele seria morto. Salmo 22, 16, 17, 18 e 19, e diz: cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés. Está aí. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me cercaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sorte pelas minhas vestes. Até aqui. Quer dizer, 1000 anos antes, Ele revela como Ele vai ser morto. Ele fala dele mesmo. E em João 19, versos 23 e 24, João 19, 23 e 24, e diz, aqui está na crucificação, lá no monte, agora está no monte, agora está se cumprindo aquilo que foi profetizado 1000 anos antes, 1000 anos depois do que foi profetizado, está se cumprindo. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as suas roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica, esta porém era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros, vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sorte, jogaram palitinho, né? 2-1, 10-1, e aí aquela coisa vai. Sorte sobre as roupas entre si e tiraram sorte pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Fala comigo, o meu Deus está anos-luz na nossa frente. Uma forma de linguagem, porque Ele não está preso a tempo e nem espaço, tudo está na palma das suas mãos. Tudo. Fala comigo, tudo está na palma da mão do meu Deus. Fala, do meu Pai. Fala, o meu Pai tem o mundo inteiro na sua mão. Ele precisa de ajuda? O teu Deus precisa de ajuda? Não, fala não. E se você acha que precisa, eu vou te dizer, não. Precisa não. Ele não precisa da tua ajuda. Zacarias 12:10, Apocalipse 1:7, fala sobre a mesma coisa. Nós já lemos Zacarias, Apocalipse, também fala. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá.
o arrebatamento secreto aí, que estão falando de arrebatamento secreto. Aqui já derruba qualquer arrebatamento secreto. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que os transpassaram. Transpassaram. Agora está falando aqui do próprio povo do judeu. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será o amém. Agora quem é ele? Vamos ver no 8. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era, o que há de vir, o que é o Todo-Poderoso. Fala comigo, meu Deus não está estático, está sempre em movimento. Jesus disse, o meu Pai trabalha até hoje. Aquele que era, o que é e o que há de vir. Aqui fala que o meu Deus, o seu Deus está em movimento, está trabalhando. O nosso Deus não está num altar. O nosso Deus não está em uma imagem esculpida em uma praça. O nosso Deus não está pregado em uma cruz. Ele foi, mas foi enterrado, porém ressuscitou o terceiro dia, ele vive. Esse é que é Deus. Enquanto eu estou dormindo, ele está trabalhando. Enquanto eu estou trabalhando, está trabalhando comigo. Ei, quando eu falo com ele, peço ideia para ele, projetos para ele, ele coloca na minha mente. Ele guia os meus passos, ele guia os meus caminhos. Ele trabalha, e trabalha para quem nele confia. Caminha com ele, como diz a canção, de noite e de dia. Esse é que é Deus. Celebremos-nos, glorifiquemos a ele, enaltecemos a ele, porque ele veio, e no dia 25, a gente vai falar para todo mundo, ei, não é Noel, é Jesus, aleluia, é Jesus Cristo. Então Jesus, ele não veio condenar o mundo, mas salvar. E isso incomoda. Agora eu te pergunto, incomoda quem? Jesus, ele não veio condenar o mundo, ele veio salvar. João 13, 17, 18. Ele não veio julgar o mundo. Ele não veio condenar, ele veio salvar. Como condenar um povo que já está condenado? Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Pregue isso, fale sobre isso, faça a ceia, comemore o Natal. Se tiver que ter uma árvore de Natal, coloque lá, não tem problema não. Fale. Aí talvez vão querer colocar um Noelzinho, coloque lá, fala, está vendo essa imagem aqui? Isso aqui é um Noelzinho, fruto de uma mente inteligente que criou no século XIX, 1820 alguma coisa. Mas hoje nós estamos comemorando o nascimento. Nascimento de quem? Do meu Redentor, do nosso Redentor, do nosso Salvador. E faça isso com amor. Não julgue, não condene. Você vai ver no final dessa palavra. Então essa mensagem, a salvação incomoda. E incomoda quem? Eu quero perguntar para a igreja. A mensagem de salvação e libertação de Jesus Cristo incomoda quem? Satanás. Por que incomoda ele? Então anota na sua Bíblia, o primeiro cristofóbico, Satanás. Satanás é o pai da cristofobia. Não tem homofobia? Pois tem cristofobia. E cristofobia é muito mais antigo. Satanás, o diabo, é o pai. Fala comigo, o pai da cristofobia. Por quê? Porque ele se incomoda. Porque ele é o príncipe desse mundo. E que mundo é esse? Mundo de corrupção, mundo de mortes, mundo de impiedade, mundo de transgressões, um mundo de prostituição, de idolatria, de ídolos, de indiferenças, de ódios, de ressentimentos, de iras, de brigas, de contendas, divisões, separações, dissensões. Esse mundo é dele. Jesus fala sobre isso. Em João capítulo 16, versos 8, 9, 10 e 11 diz: eu enviarei o Espírito Santo, e ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram em mim,
da justiça, porque vou para junto do Pai, e do juízo, porque o príncipe deste mundo, versículo 11 diz, o príncipe deste mundo já foi julgado, já foi condenado. Então esse mundo tem um príncipe, ele foi julgado, ele já foi sentenciado, ele foi condenado, só que ainda está solto, mas já foi condenado. O dia dele está chegando, fala comigo, o dia dele está chegando. Só que ele sabe disso, fala comigo, ele sabe disso. Então o que ele faz? Ele quer levar o maior número de pessoas com ele. É igual uma pessoa quando está morrendo afogada. Qualquer pessoa que abraça ela para salvar, ela leva junto com ele. Sim ou não? Quando uma pessoa vai salvar alguém que está morrendo afogado, tem que saber o que vai fazer, senão vai morrer com ele. Você não vai pela frente, você vai ter que pegar pelas costas, pelo pescoço, para tentar salvá-lo, porque se ele te abraçar, já era, ele leva você com ele para o fundo. Assim é Satanás. Eu estou condenado, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu vou perguntar, quantos querem morrer abraçado com o diabo e ir para o lago de fogo com ele? Tem alguém aí, pelo amor de Deus? Ninguém. Então larga dele, corra dele. Quer ajudar a causa do diabo? Sai fora desse capiroto, meu irmão. Esse bicho é uma fossa, é uma privada, é um rio Tietezão podre. Fuja dessa coisa ruim. Diga para ele, eu não quero nada contigo, Satanás. O Senhor te repreenda. Sai da minha vida, infeliz. Sai da minha casa, em nome de Jesus. Sai da minha família. Saia, saia, em nome de Jesus. E diga não para todas as oferendas dele. Mas tem gente que fica babando. Me dá. Então ele é o primeiro interesseiro. Ele é o primeiro cristofóbico. Porque ele tem aversão a Cristo. Ele tem aversão aos cristãos. Por isso que ele sempre induziu as pessoas que trabalham no mundo dele, que ele os persuade, que eles manipulam o mundo, para matar, para tirar a vida de cristãos, perseguir os cristãos. Persegue até hoje, mas a imprensa não mostra isso, não fala sobre isso, mas está acontecendo. Porque o príncipe deste mundo já foi julgado e foi condenado. 2 Coríntios capítulo 4, versos 1 em diante. 2 Coríntios 4, 1 em diante. Anota aí para você pregar dia 25. Portanto, visto que temos esse ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Renunciamos, Paulo está dizendo, aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é que está encoberto para os que estão perecendo. Versículo 4. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 5. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por amor de Jesus. Paulo está dizendo isso para a igreja de Corinto. 6. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Então o primeiro homofóbico no mundo foi o diabo, Satanás. Por quê? Porque Deus colocou nele um terror. Fala comigo, Deus aterrorizou Satanás. Ele enganou pessoas, enganou a Eva, enganou Adão, mas Deus o aterrorizou. Como? Deus disse: a mulher
colocarei inimizade entre você e a mulher, e o que nascer da mulher, você vai ferir o calcanhar dele, porém ele vai pisar na sua cabeça. Ele vai pisar na sua cabeça. Gênesis 3:15. Então sempre ele procurou matar os filhos da promessa. No Egito, mandou matar todas as crianças que nascessem, homens, tinham que ser mortos. Queria matar Moisés. Será que é esse? Não, não é. Passa a geração. Será que é esse? Também não é. Será que é esse? Também não é. E ele vai perseguindo. Até que passa um tempo que aparentemente é o silêncio de Deus, mas é o cumprimento de profecias. Vem João Batista. Será que é esse? Essa é a voz do que clama no deserto? Vamos cortar o pescoço dele. Corta o pescoço de João Batista. Jesus começa a pregar. Então ele usa um disponível. Ele usa Herodes, mas não é o Herodes grande, é o filho do Herodes grande, chamado de Herodes. Aí esse Herodes manda um recado para Jesus. Ei, Jesus, Herodes mandou você calar a boca e parar de pregar. Jesus dá um recado. Fala para aquela raposa que o meu tempo ainda não é chegado. Em outras palavras, Jesus está dizendo, diga para aquela raposa, fala para Herodes e para aquele que está usando ele, que eu vou ficar vivo na terra até que se cumpra as profecias sobre a minha vida. Ei, segura essa. Ninguém vai tirar você dessa terra enquanto não chegar o dia que Deus determinou para cumprir os planos, os projetos, o propósito dele sobre a tua vida, através da sua vida. Aleluia. Aleluia. Quantos crêem nisso? Agora eu e você, todos nós, precisamos estar alinhados com a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, vivendo para a glória de Deus. Então Satanás é o primeiro homofóbico. Cristofóbico. Homofóbico não, homofóbico é outra coisa. Cristofóbico. É porque a gente passou tanto tempo ouvindo sobre homofobia, né? Que é a fobia aos homossexuais. Não, a gente aí diz, o pastor é homofóbico. Quem disse que eu sou homofóbico? Muito pelo contrário. Na Logos já chegou pessoas que eram homossexuais e tinham um corpo totalmente de mulher. Para a glória de Deus, hoje é ministro de louvor. Na Logos. Isso é amor. Isso é cuidado de Jesus. E muitos que chegaram aqui, que eram mulheres praticamente, e foram transformadas pelo Senhor. E quantas outras? Por exemplo, hoje uma pessoa que trabalha comigo na Rádio Logos há 12 anos, quando aceitou a Jesus Cristo na Logos, quando ela aceitou, ela era lésbica, e ela dá o testemunho dela. Ela era lésbica e aceitou a Jesus. Ela é uma das melhores programadoras musicais para mim do Brasil. E agora ela é locutora, é a Flavinha de Jesus. Então aqui nós não somos homofóbicos, muito pelo contrário, nós vivemos a palavra de Deus. Por que eu falei o nome dela? Porque ela dá testemunho, ela prega a palavra do Senhor. Foi acometida de uma doença, tal de lúpus, que não tem cura praticamente, mas Deus a curou. Ela prega, ela ora. E quando eu vi a Flavinha orando, ela ora no poder de Deus. Eu e minha esposa acompanhamos a luta dela, os choros dela, as lágrimas dela. Quantas vezes eu ali orando ao meio-dia, buscando a Deus, e ela ali do lado, de joelhos, clamando ao Senhor, lutando contra a vontade da carne. E o Espírito de Deus deu a vitória a ela. Então essa igreja não é homofóbica. Aqui ninguém tem aversão a quem é homossexual, é lésbico ou alguma coisa. Ninguém tem aversão às pessoas, muito pelo contrário, temos amor. Isso é amor, é pregar a verdade. Quem não ama não prega a verdade, muito pelo contrário, quer o dinheiro que está no seu bolso, quer o seu dízimo que você dá, mas não tem coragem de pregar a verdade. Por quê? Porque não te ama, quer o dinheiro que você tem, porque depois que chegar a morte, ela vem para todo mundo, aí vem a prestação de conta. E aí? A prestação de contas, e aí? Amor é ensinar a palavra, ensinar com amor, para a glória de Deus. Então o segundo cristofóbico que teve na face da terra
foi Herodes. Porque na onde vai se dar início a mensagem de salvação, ele tenta matar ainda quando a criança está sendo amamentada. Mateus capítulo 2, versos 13, 14 e 15 diz: depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse-lhe: levanta-se, toma o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e a sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que lhe tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. 16. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos ou sábios, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo. E em Belém e nas proximidades, de acordo com as informações que havia obtido dos magos, isto é, dos sábios. Então Herodes matou milhares e milhares de crianças de 2 anos para baixo. Ele matou, obrigado filho, a toalha. Então ele matou. E encontraram ossadas. Quando fomos gravar o Diário Divino, a gente foi lá em Belém, e lá tem um lugar que está depositado milhares, centenas de quilos, de toneladas de ossos de crianças, num único lugar. E diz que aqueles ossos fazem parte da matança que Herodes promoveu em Belém e nas cidades vizinhas, para matar a promessa. Cristofobia é a vontade de matar a promessa, de matar a esperança, de tirar a vida eterna. É uma aversão a Cristo, aos cristãos. Agora de lá para cá, através dos séculos, a cristofobia só aumentou. Nero foi um, Calígula, Diocleciano foi um dos piores. Muitos falam de Nero, mas Diocleciano foi um dos piores. Diocleciano, ele, conta-se a história, durante 8 anos, 8 anos de matança de cristãos em todo o Império Romano. E para ele estimular a perseguição aos romanos e a perseguição aos cristãos, e a matança aos cristãos, ele deu um decreto, conta-se a história, que quem entregasse um cristão para ser morto, teria abatimento nos seus impostos. Conta-se a história que o Império Romano, na época de Diocleciano, fedia a carne podre de tanta morte de cristãos. Conta que uma região, ele pegava os cristãos e cortava, picotava os cristãos, as carnes dos cristãos, e lançava no mar para dar comida a peixes, a tubarões. Ao ponto dele achar que ele tinha exterminado os cristãos. Mas para a tristeza dele, ele morreu, e os cristãos continuaram a se multiplicar. Fala comigo, Deus não precisa de ajuda. Ele sabe o que faz. Depois de Diocleciano, um outro imperador vai assumir. E esse imperador vai se converter ao cristianismo. Constantino. E Constantino vai declarar a religião cristã como a religião oficial do império. Olha a mudança que dá agora. E no dia 25 de dezembro, os pagãos comemoravam
o deus Sol, ou solstício. Comemoravam e eles adoravam o Sol. Por que eles adoravam o Sol no dia 25 de dezembro? Porque na região norte, no hemisfério norte do planeta, é frio. Por exemplo, hoje mesmo, nos Estados Unidos, na Europa, naquela região está caindo neve. E lá deve estar menos 7, menos 10 graus, enquanto nós estamos com 40 aqui. Olha como eu estou suado aqui dentro. Então aquele povo passava 4 meses, 3 meses sem ver o sol. Então eles adoravam, porque quando o sol nascia e voltava a brilhar, era sinônimo de vida. Eles poderiam arar a terra, preparar a terra, porque estava vindo a primavera, então o sol apareceu, então eles adoravam o sol. Ave sol, ave sol, ave sol. No dia 25 de dezembro. Quando Constantino se converte, e ele tem entendimento da palavra, o que ele vai dizer? A partir de hoje, isto é, se não me falha a memória, no ano 336 depois de Cristo, no 4º século, ele diz, a partir de hoje, ninguém vai adorar mais o sol. A partir de hoje nós vamos adorar o nascimento daquele que criou o sol, Jesus Cristo. Então por isso que começaram a celebrar o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, em uma substituição à adoração ao sol. Pastor, mas isso que as pessoas fazem, então isso não é paganismo? É paganismo a partir do momento em que chega no dia 25, você fica, olha ali para o lado do sol, quando o sol nasce, fica lá, ave sol, ave sol. Alguém aqui faz isso? Isso é paganismo. Então tem que ter sabedoria. Fala comigo, sabedoria. Ensina isso. Ensina isso. Então a cristofobia se espalhou. E muitas vezes ela muda de estratégia. Para o quê? Para ridicularizar a Cristo e aos seus seguidores. Já derramaram sangue de muitas pessoas e ainda estão derramando em muitas regiões. Já nesse país, eles ridicularizam Cristo de outra forma. Como? Vocês viram agora um movimento chamado Porta dos Fundos, que fizeram um filme, aonde esse filme, Jesus Cristo é gay. E foi para a Netflix. E eles produziram esse filme retratando Jesus como gay. E outras figuras conhecidas do mundo cristão também como gay. E eles fazem sátira, eles fazem aquelas coisas sujas e nojentas mesmo. E retratando Jesus como gay. Como homossexual. E isso para ser lançado no Natal. E foi lançado. E hoje eu estava vendo uma matéria que bateu recorde de audiência. Explodiu de audiência. A Netflix. Porque, infelizmente, por falta de sabedoria, levantou-se nesses últimos dias um movimento por parte de pastores e um monte de gente, incitando na internet o povo a boicotar a Netflix. Incitando as pessoas a fazer isso. E eu fui ver algumas postagens, e as pessoas comentando, e as pessoas dizendo, Deus vai pegar eles, Deus vai matar eles, Deus é justiça, Deus é não sei o quê, a gente tem que fazer isso, a gente tem que boicotar mesmo, a gente não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Deus manda fazer isso? Ei, Deus manda fazer isso? O que é que Deus manda fazer? É verdade que isso é um tipo de cristofobia. É uma perseguição. Ah não, pastor, isso é coisa artística, isso faz parte da cultura. Eu acho que não. Eu vi uma entrevista de um cearense, muito conhecido no mundo inteiro como Didi, Renato Aragão, sendo entrevistado pelo Pedro Bial,
e aonde estava lá um dos caras que é dos artistas lá dessa porta do fundo, e ele, numa pergunta que o homem faz, Renato Aragão não concorda com o que estão fazendo. Aí o cara discorda dele. Ele falou: o problema não é se você discorda, mas para mim você está errado, você tem que respeitar as religiões. Aí o Renato Aragão pergunta para ele: você tem alguma religião? Ele disse: eu não tenho. Ele falou: também, mas ok, mas você está errado. Agora, onde entra aqui nós como cristãos? Como que nós como cristãos ficamos nessa história? Como deveríamos proceder? Como deveríamos agir? Será que boicotar, deixar de comprar, deixar de fazer isso, vamos nos unir porque unidos somos fortes e tal? Será que isso está certo? Será que isso tem base bíblica? Se eu e vocês, todos nós, pegarmos a história do cristianismo, mesmo diante da cristofobia, mortes, assassinatos, enforcamentos de cristãos, perseguição aos cristãos, confiscando os bens dos cristãos, eles não se armaram, mas amaram. Eu vou repetir: eles não se armaram, mas amaram. Por quê? Porque o amor, nós pregamos, mas não cremos. Só pregamos essa parte do versículo para falar de casamento. O amor tudo pode. O amor tudo espera. O amor tudo suporta. O amor tudo crê. Há uma força no amor, porque Deus é amor. Então os cristãos não devem se armar. Os cristãos devem amar. Porque enquanto os Césares matavam os cristãos, Paulo foi levado por Jesus Cristo para pregar para César. Enquanto estavam na cristofobia diante da cruz, crucifica-o, mate-o, zombavam dele. A cristofobia estava espalhada ali no Calvário, diante da cruz. Todos olhavam para Jesus e o ridicularizavam, zombavam dele. Aí ele diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Às vezes o coração está tão cheio de raiva que não concorda com essa palavra, né? Ou talvez não esteja entendendo. Porque o senso de justiça dos cristãos qual é? Vamos orar para Deus acabar, para Deus matar, destruir. Mas será que eles sabem o que estão fazendo? Porque em 2 Coríntios 4, versículo 4, diz que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que elas não entendam. Eu te pergunto, quem era você antes de Jesus? Hein? Me responda. Pergunta para duas pessoas, da direita e da esquerda: quem você era antes de Jesus? E o que você é agora com Cristo? O que fazer diante disso? O que Jesus Cristo fez e que os apóstolos fizeram diante da cristofobia, eles amaram, eles oraram, eles intercederam. Isaías 53, versículo 7. Olha o que está escrito em Isaías 53, 7. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calado, ele não abriu a sua boca. Ele estava sendo levado para ser morto. Fizeram um julgamento injusto contra ele, mas calado ele estava, calado ele ficou. Mas os cristãos estão na internet, lutando contra portas do fundo.
Ei, o mundo é o lago para se pescar. Para pescar você não joga veneno, você coloca iscas. Como é que você quer pescar se você quer envenenar os corações? Amém, pastores? Como é que você quer pescar se você quer envenenar os corações das pessoas? E as pessoas estão com os corações delas envenenados contra os cristãos, porque agora o diabo não precisa mais manipular eles, porque a própria igreja agora já envenena eles e coloca eles contra a própria igreja. Porque a igreja agora é eles e nós somos agora 40 milhões, nós agora viramos o He-Man, agora nós viramos a She-Ra, agora a gente tem um gato guerreiro e o cavalo branco, agora nós somos uma voz, agora nós elegemos, agora nós também somos um peso, agora nós temos uma bancada evangélica, agora nós somos isso, agora a gente pode. Ah, é? Então vá só. Não é pela força do braço, não é pela força da política, é pela força e o poder do Espírito Santo, do amor. Mas pastor, estão fazendo de Jesus gay, e ele é gay por acaso? Jesus é gay? É gay? Você acha que o diabo brinca de ser diabo? É isso que ele quer que você seja igual a ele. Eu odeio. Satanás quer manipular a minha mente, a sua mente, o meu e o seu coração. Ele quer que nós nos tornemos religiosos. Ele quer que a gente luta pela nossa força, pelo nosso braço. Vamos nos unir, porque unidos somos fortes. É? Vai. Não dance a música do diabo. Não participe da discoteca de Satanás. Não sente na mesa com as iguarias do cão. Não se deixe ser persuadido por ele. Viva o amor, porque Deus é amor. Ei, Deus precisa de ajuda? A palavra de Deus diz o tolo em seu coração, não há Deus. O Senhor sorri dele, porque vê chegado a sua hora. Ei, Deus não precisa de ajuda, a morte já está aí. E ela é democrática, ela vem para ricos e para pobres. Ela vem para todo mundo. E ela é especialista em E ela trabalha com o tempo. Eu te pergunto, aonde está a avó da tua tataravó? Onde ela está? Eu te faço outra pergunta, aonde você vai estar daqui a 100 anos? Aonde? E o teu corpo vai estar onde? O teu corpo vai estar lá? Vai estar onde? O teu corpo? No cemitério. Isso quer dizer que a morte vai chegar. Todo dia ela vem. Estatisticamente, cada funerária tem que comprar tantos caminhões de caixões, porque estatisticamente diz, a cada tantos mil pessoas, morre tantas pessoas. As estatísticas já diz isso. Quem é o próximo da fila? Fala para o teu amigo, para a tua amiga, a pessoa está ao teu lado. A fila anda. Por isso que Deus diz o tolo, o necio em seu coração, não há Deus, não existe Deus, mas o Senhor sorri dele, porque vê chegado a sua hora.
Se não tem plano funerário, vai ter que gastar mais. Você trabalha em cemitério, né, meu filho? Tu trabalha em cemitério, eu sei que você trabalha em cemitério. Quantos lá no cemitério que você trabalha diariamente, quantos corpos chega lá mais ou menos? Sem falar o nome do cemitério que você trabalha. Quantos corpos passa por lá diariamente? Quantos? 5, 8, mais ou menos assim. Por dia. Só em um cemitério. Quem é o próximo? Diz o tolo no seu coração: não existe Deus, não há Deus, mas Deus. Sorri do tolo. A tua hora vai chegar. Fala comigo, a fila anda. É a única fila que ninguém quer cortar ela. Ninguém quer cortar a fila, né? Só tem uma coisa: ninguém sai dela também. Quantos estão entendendo? Ei, fixe os seus olhos naquilo que não se vê pelos olhos da carne, mas pelos olhos do Espírito. Quem tem Cristo e vive para Cristo, entende que já morreu, já está morto para o mundo e nasceu para uma nova vida. Ei! Ei! Cristofobia existiu, existe e existirá até a volta de Cristo. Depois que Ele voltar, acabou. Então, não faça o que não cabe a você fazer, porque a vida e a morte está na mão de Deus. Ouvida. E o papel da igreja não é julgar os que estão de fora. O papel da igreja é o julgar os de dentro. Quer ver? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 5. Eu vou para o final do capítulo, mas depois eu vou dar uma explicação do restante dos versículos. Versículo 9. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9, e diz assim: já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Não associem-se com pessoas imorais. Quando você vê isso, se você ler só até aqui, você acha que as pessoas estão lá no mundo. Engano seu. Versos 10. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair desse mundo. Agora ele vai explicar com qual você não deve se associar. Versos 11. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo ser irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas, vocês não devem comer. Isto é,
com aqueles que se dizem crentes, mas são imorais. Com esse não se associe. 12. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Os de fora da igreja, lá do mundo. Ele pergunta: não devem vocês julgar os que estão dentro? Julgue os de dentro, não os de fora. 13. Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Quem é o perverso da qual Paulo estava se referindo? Quem? Era um cara crente, que participava da ceia, que foi batizado, se dizia crente, mas tinha relações sexuais. Ele transava com a mulher do seu pai. Certamente, como ele era um grande ofertante, um grande dizimista, ninguém falava nada contra ele. Mas Paulo diz: eu sei que vocês toleram esse cara aí dentro. E Paulo diz mais: esse tal eu já entreguei na mão de Satanás, para que Satanás moa a carne dele. Estou orando para que talvez o espírito dele seja salvo. Então o papel da igreja não é julgar os de fora, é julgar os de dentro. Portas dos fundos não sabe nada do que você sabe. No mundo, quem peca no mundo, quando senta numa roda para beber cachaça, fica contando histórias, até aumenta, se alegra, tem prazer. Mas quem está dentro, quando peca, tem dor de cabeça, a cabeça pesa. Sabe por quê? Porque peca consciente, porque o Espírito Santo diz que você errou. Já lá no mundo, pertence ao diabo, e o diabo faz assim: parabéns. Você está entendendo? Eu e você, nós estamos na luz, para a glória de Deus, devido à graça de Deus. Eles estão no mundo, nas trevas. Eles não sabem o que fazem, mas eu e você sabemos muito bem. Agora é triste quando você vê pastores, supostos pastores, que conhecem a Cristo, são famosos, e incita as pessoas a odiar essas pessoas, que estão lá fora, estão no mundo. Isso é envenená-las. Não é colocar iscas para pescar. Não se pesca com veneno, se pesca com minhoca, com peixe, ganha peixe. Quando a palavra de Deus diz: não se associe com os tais que cometem as coisas, são os crentes metidos a esperto no meio dos crentes. Como tem, infelizmente existe, pessoas que pregam, cantam, mas anda saindo com uma irmã aqui, outra ali, enganando os irmãos, passando a perna nos irmãos. Esse, a Bíblia diz, não sente com ele, não tenha comunhão com ele. Alguém montou um grupo de WhatsApp da fofoca e do fuxico. É sobre esse que a Bíblia está dizendo: fuja desse inferno, porque esse inferno está levando você também. Não se associe com quem tem espírito de Absalão, que fica nas portas, persuadindo pessoas, jogando contra o pastor, e fazendo seus grupinhos diabólicos. A Bíblia diz: escape pela tua vida, fuja, porque você tem conhecimento da verdade. Sabe o que Jesus disse? Antes, melhor fora não ter nascido, antes tivesse amarrado uma corda no seu pescoço, numa pedra de moinho, e ter lançado no mar, do que ter conhecido a verdade e não praticá-la.
Chega de brincar de ser crente, irmão. Está vacilando e não sabe. Não julgue os de fora, julgue os de dentro. Paulo diz: vocês querem julgar o de fora, mas estão tolerando um cara que está tendo relações sexuais, está transando com a mulher do pai dele, isto é, com a madrasta, e vocês estão tolerando esse cara no meio de vocês. Arranque esse nico do meio de vós. É Natal. Merry Christmas. Feliz Natal. Agora fica um monte de crente nas redes sociais falando do portas dos fundos. Pastor, o senhor apoia eles? Não! Estão errados. E Jesus não é gay. Pastor, mas estão afrontando a Jesus. Eu quero ver eles afrontar um líder de uma outra religião. Eu não quero saber. Eu quero saber o que a Bíblia diz. O que eu tenho que fazer. Mateus 5,44 diz: ame seus inimigos, ore por quem te persegue, abençoe quem te amaldiçoa, porque só assim, no verso 45, você pode dizer que é filho de Deus. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Enquanto eles vêm, eu quero ler um texto, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8. Fique com os olhos no telão, pelo amor de Deus, não fique conectados. Você que está ouvindo aí pela rádio, são 21 horas e 6 minutos, estamos com o culto sendo transmitido aqui direto da igreja Logos, pela rádio Logos. 2 Coríntios capítulo 4, versos 8 em diante diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, fomos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Paulo dizendo para os Coríntios, está escrito: crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, olha aí, a gente vai ganhar aquelas vidas para Jesus, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. 16. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma gloriosa eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, o que não se vê é a terra. Ei, a Netflix vai passar, a porta dos fundos vai passar, eu também e você vamos passar, mas foque em Cristo que está voltando. 2 Coríntios 6, 3, e diz mais: não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Temos que aprender com a Bíblia. Pelo contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas, em muita perseverança, fala comigo, perseverança, em sofrimento, fala, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza,
conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação ou por fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros. Eles eram caluniados, eles sofriam fobias também. Os fóbicos os perseguiam. 9. Como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo, nada tendo da terra, mas possuindo o céu e a eternidade. Isso é que é cristianismo. Segura só um pouco. Isso é que é cristianismo. Agora muitos cantando, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vão se arrepender. Essa parte dessa música é diabólica, é satânica, não é bíblica, porque isso incita o ódio. Vou te colocar debaixo do meu joelho, você vai ver. Crente macumbeiro, crente satanista, crente feiticeiro. Todo crente que ora contra alguma vida, não é oração de Deus, é oração satânica. Crente que tem ódio contra crente, não tem o Espírito de Deus, tem Satanás nos coros, é cheio de demônios, casa de Lúcifer, é satanistas travestidos de crente, filho do diabo, mas não é filho de Deus, incitador de ódios, colocando as pessoas umas contra as outras, não tem a graça, tem um inferno consigo. Nesse Natal, diga para todo mundo: Deus amou o mundo de uma tal forma, de tal maneira, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A minha mãe falava sobre mim. Eu morava em São Paulo, ia para o interior de carrinho, um carrinho todo enferrujado, mas eu ia para o interior para pegar as minas. Era isso, eu não tinha namorada, mas eu queria ter mulher e mais mulher. Era um traste, não valia porcaria nenhuma. E quando eu chegava em casa, minha mãe falava, as minas iam lá em casa. Minha mãe dizia, saia fora do meu filho, não vale nada. Minha mãe falava, o meu filho Everaldo não vale nada. Minha mãe falava isso de mim. Imagina os vizinhos. Mas Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, me alcançou. Fiz 20 anos de casado, para a glória de Deus, nunca traí a minha esposa. E quero morrer ao lado dela, até que a morte nos separe. Agora, por que Deus mudou essa cabeça e esse coração? Porque Ele me amou. Ele te amou. Quando nós estávamos no mundo, sendo usados pelo diabo, Ele nos amou. Então qual é o direito que nós temos de julgar quem está no mundo, como nós estávamos também? Ame, perdoe, e deixa Deus usar você. Não julgue os de fora, julgue os de dentro. Sabe por que tem muitas vítimas do diabo sendo crente? Dizimam, ofertam, vem para a igreja sempre, mas o diabo continua fazendo morada na sua vida, na sua casa, na sua família. Sabe por quê? Porque o seu coração é um coração de religioso, é um coração legalista, é um coração que odeia e que tem ódio.
você é pior do que quem está no mundo. E por isso que Satanás faz a festa na tua vida, na tua casa e na tua família. E o único meio desse ser sair da tua vida, da tua casa, da tua família, é você vivendo o que você aprendeu. Porque você sabe, mas não quer. Prefere julgar do que amar. Ame e não seja julgado. Pastor, é Natal dia 25, eu venho no último domingo que precede o Natal e vou para casa assim. Assim como? Se você entendeu a mensagem, você já é um mais do que vencedor. Cristofobia sempre existiu e sempre existirá, mas nós não temos que odiar esses fóbicos. Não. Esses cristofóbicos. Não. Ame-os. Não se pesca com veneno. Se pesca com amor. Deus está queimando o meu coração. Eu vou colocar o microfone aqui e o PR só vai tocar o teclado. Você ouviu a sua palavra, ouviu a palavra de Deus. Hoje é a noite de concerto. Acabou o espírito de julgamento. Você tem que sair daqui hoje como uma nova criatura. Sai do teu lugar, vem aqui, em nome de Jesus. Não filme ninguém, não coloca a câmera em ninguém. Eu vou continuar aqui. Você ouviu a palavra. Você ouviu a palavra. Venha. Você nunca mais vai entrar na rede social de ninguém para falar coisas. Você vai começar a orar, a interceder. Você não deve julgar ninguém, apontar o dedo para ninguém. Seja usado pelo Espírito Santo. Feche as portas. E as portas para serem fechadas é a porta. Você precisa amar como o Senhor te ama. Nós não temos o direito de julgar ninguém. Romanos capítulo 2, verso 1 em diante. Eu vou terminar essa leitura, eu vou fazer a oração. Enquanto você vai vendo e dá tempo de você sair do seu lugar. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade.
Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Pensa? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, da bondade de Deus? Tolerância e paciência. Deus é bondoso, Deus é tolerante, Deus é paciente. E não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento, a bondade de Deus dá oportunidade para que as pessoas do mundo se arrependam. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quanto se revelará o seu julgamento. Deus julga os de fora, mas julga os de dentro também. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Até aqui. Isso não se prega mais. Hoje não se prega mais isso. Por isso que Satanás está fazendo a festa no meio dos crentes. É por isso que está uma bagunça no meio dos crentes. É por isso que tem muito crente fuxiqueiro, crente fuxiqueira, crente contendeiro, crente mala, cheio de coisas, enganadores, um monte de crentes que não se convertem, não muda. Por quê? Por quê? Porque não tem temor, mas tem conhecimento da verdade. Eu vou orar. Nós vamos orar. Você está ouvindo pela rádio, ouviu essa palavra, está pela internet, compartilha aí no YouTube, fale com as pessoas. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, oh Senhor, nos perdoa, Pai. Perdoa-os porque nós queremos ser deuses, julgadores. Nos perdoa. Toma nossas vidas em tuas mãos. Nos perdoa. Nos ensina a amar, a perdoar, a viver a tua palavra, a tua verdade, Senhor. Tira a religiosidade de nós. Arranca de nós, Senhor, toda a prepotência, toda a estupidez, toda a arrogância, toda a ignorância, toda a altivez. Tudo aquilo que nos faz julgar, arranque de dentro de nós em nome de Jesus, Pai. Tira as fortalezas do Satanás da nossa mente. Abra a nossa mente, que a nossa mente seja levada cativa somente ao Senhor, Pai. Pai, abençoa o teu povo, os teus filhos, cada família. Traz um novo tempo, Pai. Um agir, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa cada vida, cada família. E que nós não sejamos legalistas e nem muito menos liberalistas, mas que vivemos no centro, que é Cristo. Que não vivemos julgando e nem como libertinos, mas vivemos para a tua glória, em nome de Jesus, Pai. Pai, não nos deixes cair, mas que possamos ficar de pé para a tua glória. E que esse Natal que está vindo, o teu nome seja propagado, anunciado nos lares, nas casas, nas famílias. O propósito do Senhor, Pai. Pai, quebra todas as cadeias de Satanás, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, abençoa essa vida, esse coração. Diga para ele: Senhor, me perdoa, me ajuda, me sustenta, me guia, faz de mim a tua vontade, Pai. Abençoa-os com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Continue tocando. Você veio até aqui à frente, isso mostrou coragem. Volte para o seu lugar como mais do que vencedor, mais do que vencedora,
em Cristo Jesus.